Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Café Cidade, especialmente hoje fazendo um vídeo aqui fora dos padrões do que o canal tem feito ultimamente, que é sobre os dados do IBGE que saíram aí nesta semana, né? Os dados que são importantes para quem se interessa em estudar a cidade e entender aí o fenômeno urbano. É super importante que dá auxílio, né? Dá subsídio e dá base para os estudos da cidade. Então eu estou aqui no próprio site do IBGE, que é a agência IBGE de notícias, né? Ela traz aqui essa notícia de que a população brasileira cresce 6,5%, chega a 203,1 milhões de pessoas. Outros portais de notícia trouxeram aí notícias de que esses dados do IBGE, eles surpreenderam os especialistas, que não imaginava que a população brasileira tinha crescido tão pouco, né? Mais à frente nós vamos ver essas informações aqui no próprio site do IBGE, mas então vamos dar uma navegada aqui pelo portal do IBGE e ver o que nos traz, né? Então, como uma primeira notícia, que uma primeira informação que é extraída desses dados do censo de 2022, é justamente esse. Ele traz aqui o crescimento da população, né, ao longo dos anos, desde o primeiro censo feito lá no século XIX, né, até agora este último desses últimos, do que seria 10 anos, né, mas devido à pandemia, eles não fizeram aí no decênio correto, né? Então aí até isso entende-se. Então a população atingiu aí essa marca de 203 milhões de pessoas. A notícia traz aqui que o Sudeste continua sendo a região mais populosa, não é novidade, né? 84,8 milhões de pessoas habitando nesta região aí geográfica do país. São Paulo também continua sendo o estado mais populoso, também, né, se mantém já há um bom tempo neste topo do ranking e pelo número que atingiu, isso também vai continuar por muito mais tempo, né, porque no São Paulo tem aí 44 milhões de pessoas, então é difícil prever um fenômeno que ocorra no país que faça com que essas pessoas migrem para qualquer outro estado brasileiro aí num curto período de tempo. Seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, desponta aí na quinta colocação, e depois o Rio Grande do Sul. E na sequência temos aqui a informação com esses demais estados. Esse gráfico que a gente está observando aqui é muito interessante, porque a gente observa a distribuição da população por municípios, né? Então, aqui uma maioria da população, né, cerca aí de 58, um pouco mais de 58 milhões, habita em cidades de 500 mil habitantes. Então, isso é interessante a gente observar, porque são cidades de grande porte, né? Cidades de mais de 500 mil habitantes. Então, a maioria da população brasileira, né, vamos dizer, digamos assim, a população maciça brasileira é a urbana, e ela habita em cidades grandes, cidades acima de 500 mil habitantes. E isso nos leva a tirar que conclusão, né, que políticas urbanas, políticas públicas urbanas devem ser pensadas para atender esses requisitos urbanos que essa maioria dessa população precisa, né? Depois nós temos aí um número quase igual, né, mais de 56 milhões de pessoas que habitam aí em cidades entre 100 mil e 500 mil habitantes. São cidades consideráveis também. Aí a gente chega aqui a um número de 278 cidades com esse tamanho, enquanto que acima de 500 mil habitantes são 41 cidades. Então, a gente pega aí metade da população brasileira, mais da metade, aliás, da população brasileira, habitando em cidades de médio porte
a cidades de grande porte. E depois a gente tem aqui alguns dados interessantes que são um resto da população, que seria a outra metade da população, né, habitando em cidades, digamos assim, menores, né, de 50 a 100 mil, ainda é um tamanho considerável, e depois essas cidades vai reduzindo. E a gente observa aqui, ó, que tem um pouco mais de 4 milhões de pessoas habitando em cidades de até 5 mil habitantes. E é um número enorme de cidades, né? Mais na frente eu vou pegar um outro infográfico, um outro ferramenta desenvolvida pelo IBGE para a gente observar e dar uma ênfase maior nestes dados aqui, porque isso assusta, essa informação aqui, ela assusta a questão da gestão pública municipal. Então, mais à frente eu vou explanar um pouco mais esse assunto. Vamos ver aqui então os municípios mais populosos, traz aqui mais algumas informações. São Paulo continua sendo aí a nossa megalópole, né, do hemisfério sul, aí, né, do sul da América do Sul também, com quase 12 milhões de pessoas, né, 11 milhões de pessoas e 200 mil. A gente observar aqui que somente a cidade de São Paulo tem o número de pessoas que quase o estado do Paraná todo tem, né? Então, é uma cidade considerável, né? O gestor da cidade de São Paulo, ele administra quase um estado da federação, e não um estado qualquer, o quinto maior estado. Então, é uma cidade com muitos desafios, uma cidade complexa, e merece muita atenção de quem se interessa por estudar a cidade, e principalmente de quem gere as cidades, né? Depois o Rio de Janeiro tem quase a metade da população de São Paulo, mas ainda assim é uma grande metrópole, uma grande cidade, né? Uma megalópole, digamos assim, né? Centro de uma região metropolitana, a segunda maior do país. Na sequência tem Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Manaus e Curitiba. Uma informação interessante, porque Manaus fica aqui à frente de Curitiba, com cerca de 1.800.000 pessoas, e é uma informação que, às vezes, pelo que como é distribuída a população na região norte, nos leva a crer que lá, mesmo as capitais são capitais menos densas, né? A gente observar que é o estado do Amazonas, então tem 3 milhões e 900 mil, quase 4 milhões de pessoas. Então tem a metade da população do estado do Paraná. No entanto, a metade da população do Amazonas vive na capital, né? E em Curitiba, isso já, e que no caso da capital do Paraná, isso não acontece, a população é mais distribuída ao longo do estado. Aqui tem os municípios com menores populações, quanto de população eles tinham em 2010, que foi no penúltimo censo, e agora nesse de 2022, né, esse que é a menor cidade brasileira, cresceu aí um pouco mais de quase 20 pessoas, né? Então, são municípios aqui, são os 20, acredito, os 20 menores municípios, né, em questão de população. Bom, aqui nesse portal do IBGE traz, né, aqui um link para novas notícias. Mas o que eu quero focar aqui neste vídeo também é esse instrumento que o IBGE disponibilizou, do qual a gente pode extrair aqui várias informações, que se chama Panorama, né? censo2022.ibge.gov.br/panorama. A gente acessa esse instrumento, a gente consegue extrair aí bastante informações, né, desses dados preliminares divulgados pelo IBGE. Eu vou pegar algumas informações só para a gente, né, poder ter aí algum conhecimento de Brasil. Aqui é o crescimento da população, né, desde o primeiro censo até esse.
Esse instrumento é interessante porque a gente observa aqui um mapa de calor, que a gente chama, né, que é o mapa onde tem essas densidades, né? A gente consegue ver os estados mais populosos, então a gente observa, né, justamente aquilo que a matéria trazia, que é a região sudeste aqui mais escura, que é onde se concentram mais pessoas, é, e aqui no caso seriam também os estados, né, os estados mais populosos. Então a gente observa que essa faixa leste do Brasil aqui, né, pegando o sudeste, pegando o sul aqui também, são onde se concentram o maior número de pessoas. Isso aqui falando de Brasil. Se a gente navegar por aqui, tem as unidades da federação, então podemos escolher aqui, né, o estado que a gente quer representar e tá aqui as mesmas informações. O crescimento populacional, aqui o território, no caso a área e os índices, a legenda, né, desse mapa. Se a gente quiser aqui fazer um download da tabela com essas informações, basta clicar aqui. Além das unidades da federação, tem aqui disponível outras informações que são muito relevantes, que são concentrações urbanas, né? Então, tem aqui várias concentrações urbanas, que seriam um agrupamento de cidades, né? E dentre elas as regiões metropolitanas. Então, eu vou pegar aqui a região metropolitana de São Paulo, né? Que é uma região de bastante interesse para a gente fazer análise e estudos. Então tem aí cerca de 20 milhões de pessoas, um pouco mais de 20 milhões de pessoas. E a gente observa aqui nesse mapinha toda essa região, essa concentração urbana de São Paulo. Aqui a cidade de São Paulo, naturalmente, que é a mais densa, né? Por isso que está mais escura. E algumas cidades ao redor dela. Então a gente observa aqui que quase que um fenômeno de periferização, né? Porque além da cidade em si ser a mais densa, e as cidades que vão margeando, né, a principal aqui, né, a cidade cabeça de toda essa concentração urbana, elas também vão se tornando mais densas, isso vai esmaecendo um pouco mais para as bordas. É importante a gente guardar essa informação, que eu vou observar aqui nos indicadores depois outros mapas, para a gente entender um fenômeno que está ocorrendo nesses últimos 10 anos que foram observados, né? Então, por exemplo, aqui nessa concentração urbana da região de São Paulo, a gente observa que naturalmente a cidade de São Paulo é a mais densa com o maior número de pessoas, e as cidades do entorno dela vão crescendo aí, né, vão se tornando densas também, mas ainda a cidade principal é a mais concentrada. Se a gente pegar aqui a região de Curitiba, é uma região que eu gosto de estudar particularmente porque passo bastante tempo aqui, trabalho para São Paulo e em São Paulo também, mas em Curitiba eu também vivo e estou bastante tempo na cidade. A gente observa a mesma situação de São Paulo, Curitiba aqui no centro como a cidade principal de toda essa concentração urbana, e é a mais densa, e em volta dela as demais cidades, né? Cidades com uma densidade um pouco maior. E também é importante a gente guardar essa informação. Indo aqui para todas as outras concentrações urbanas, nessa aba de destaques, a gente pode observar. Acessando aqui a aba dos indicadores, a gente pode escolher aqui por um tema população, por exemplo, continuar aqui nessa localidade como uma concentração urbana da região de Curitiba. A gente vai observar que ela tem aí cerca de 3,3 milhões de pessoas, que é toda a região metropolitana de Curitiba. E nessa aba a gente tem uma informação interessante, que é essa que é a taxa de crescimento anual. Então a gente observa que toda essa área de concentração urbana ela teve uma taxa de crescimento de 0,85%. Contudo, se a gente observar esse mapa aqui que o IBGE nos disponibiliza, a gente observa que a cidade de Curitiba, esse aqui também é um mapa de calor em relação à taxa de crescimento, né? Ela está mais fraquinha aqui.
E as cidades do limítrofe, né, do perímetro dessa concentração urbana, elas estão bem mais escuras, todas elas com taxas de crescimento superior à capital, né, 1,55, 1,64, 2,03, 1,85, 2,06. O que essas informações nos falam? Que se Curitiba teve uma taxa que de praticamente não cresceu, né, 0,1%, e as demais cidades teve aí taxas bem superiores, é que ou as pessoas estão vindo e nem chegando na capital, né, devido a algumas condições que a gente bem sabe, né, que são frutos aí da urbanização que o Brasil sofreu, né, que dificultam a concentração das pessoas aonde está a maior parte dos serviços públicos, né, no caso aqui é da capital do Paraná, e então elas tentam ficar um pouco mais próximo do trabalho, mas aonde elas conseguem pagar, né, que são as cidades do limítrofe, né, da periferia, que ocorre aqui um fenômeno de periferização. Ou então as pessoas que estão em Curitiba mesmo vão migrando para fora em busca aí de áreas mais baratas. E ainda tem a questão de pessoas que buscam mais tranquilidade e morar um pouco mais distante, né? Fora aí dos agitos de cidade grande, mas isso, né, carece aí de estudos, né, que tragam essas informações em dados, estatísticas, né? Mas a gente sabe que acontece, mas acredito que sejam poucas, um percentual baixo de pessoas que optem somente por isso, né? Normalmente isso aqui está relacionado a preço, porque normalmente essas cidades maiores, elas têm maiores serviços, uma quantidade maior de serviço público de qualidade de vida para oferecer para as pessoas. Com relação à concentração urbana ainda, vou pegar aqui a cidade de São Paulo. Então tem aí aproximadamente a concentração urbana, né, da cidade de São Paulo, que é a cidade de São Paulo e mais as regiões em torno. Uma concentração de aproximadamente aí 20 milhões de pessoas. Se a gente habilitar aqui o mapa, né, aqui nos mostra isso, como está distribuída, né, essa população nessa concentração urbana, aquela informação que a gente já viu, e a taxa de crescimento dessa concentração urbana foi de 0,44%. Foi menor, inclusive, do que da concentração urbana de Curitiba, né? Que a gente pode também deduzir, né, alguns motivos, isso já numa esfera mais macro, né, mais regional. Mas mais tarde eu vou falar sobre isso. Então, olhando aqui o mapa da taxa de crescimento, a gente observa o mesmo fenômeno lá da região metropolitana de Curitiba, que é a cidade de São Paulo teve um crescimento menor, um pouquinho maior do que a cidade de Curitiba, mas as cidades do limítrofe, da periferia, cresceram mais, né? Cotia 2,6%, Cajamar 3,12%, incrível, 2,94% Santana do Parnaíba, Mogi das Cruzes 1,25%. Então ocorreu o mesmo fenômeno. Se as pessoas quiseram migrar para próximo da cidade de São Paulo, elas acabaram não indo mesmo para a cidade de São Paulo e optando por áreas mais da periferia, porque acharam mais em conta, digamos assim, né? E isso tudo nos traz a informação de que se essas pessoas estão morando aqui, mas a principal parte dos trabalhos, né, é a cidade polo, né, de toda essa concentração urbana. As opções de estudo, as opções de lazer, enfim, tudo que é relativo à atividade humana, ela está melhor estruturada na cidade polo. Isso cria o tal do movimento pendular, né, que é as pessoas saindo da periferia, indo para o centro e depois retornando para a periferia. E cria também algumas, né, cidades dormitório, embora muitas dessas cidades aqui, principalmente da região do ABC, aqui embaixo, elas têm uma vida mais própria, né? Inclusive até aqui tem São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, e então elas têm uma grande oferta de emprego.
mas ainda assim acaba gerando esse trânsito de pessoas e de mercadorias, esses fluxos, né, indo para a cidade polo e retornando para o perímetro. E exige muito da cidade polo isso, né, porque é a que mais arrecada, então se não tiver uma gestão aqui eficaz, acaba gerando o que a gente vê, né? Então não vou entrar muito aqui em críticas às gestões públicas municipais, mas até nem precisa de muita crítica, né? Basta a gente observar a realidade dos fatos. Se a gente, então, para um último assunto aqui para esse vídeo, a gente observa que essa taxa de crescimento da capital, né, que é desse centro, dessa concentração urbana da capital de São Paulo, que é o centro do país, digamos assim, né, foi menor que, por exemplo, de Curitiba. E se a gente pegar outras áreas aqui de concentração urbana, vamos pegar aqui como Rio de Janeiro. Rio de Janeiro teve aqui um decréscimo, né, de crescimento, incrivelmente, a área de concentração urbana do Rio de Janeiro. A de Salvador também teve decréscimo. Então a gente pegando essas informações, São Carlos, Sorocaba, São Bento do Sul, São Carlos. Então teve um incremento aqui de população maior do que a região ali de concentração urbana da cidade de São Paulo. A gente pode deduzir que essas pessoas elas estão fugindo desses centros caóticos, né, que se tornou essas grandes cidades, essas grandes metrópoles brasileiras, e indo para regiões menores, né, como São Carlos, São José do Rio Preto, uma cidade bastante atrativa, e a região do entorno dela também. Então, tá aí com 1,55. Pegar uma do Paraná, que também eu tenho um pouco mais de contato aqui, que seria Londrina. Tá com 0,76. Vamos ver Maringá. Também eu estou vendo esses dados aqui meio que enquanto vou fazendo os vídeos, mas olha a região urbana, da concentração urbana de Maringá com 1,72. Então, bem acima de São Paulo, bem acima de Curitiba. Então isso é um fenômeno que esses especialistas, se vocês buscarem aí no Google, né, tem várias reportagens que falam desses especialistas que se espantaram com esses resultados aí do IBGE, por conta dessas informações que é possível extrair desses dados preliminares, né? A taxa de crescimento foi observada do Brasil num todo, né? Ela foi observada que essa taxa de crescimento do país, vamos pegar aqui o Brasil, foi de 0,52. Vou habilitar aqui o mapa, né? O mapa todo. Mas em outros portais eu vi que a taxa de crescimento, né, não no caso o valor real aqui da população, mas a taxa de crescimento, ela vem decaindo desde a virada do milênio. Então no censo de 2010, que pegou os primeiros 10 anos aí do milênio, e agora neste de 2022, a gente observa que tem um decaimento na taxa de crescimento. Então o que acontece? Essa população brasileira aqui, ela está tendendo de 2000 até 2010 e de 2010 até 2020, ela está tendendo a se amortizar, aqui, toda essa inclinação, né, de crescimento vai ficar cada vez mais plana e talvez aí para um futuro, 2050 de repente, que ela comece a cair. Em alguns prognósticos da ONU é de que a população brasileira retorne aí aos 198 milhões de habitantes por volta de 2050. Mas são prognósticos, né? Então, isso nos traz como informação o que deve ser feito para as cidades para atender essa população, né? Em algumas reportagens foi dito que as epidemias, naturalmente, né, no Brasil foi quase 1 milhão de pessoas,
teve outras epidemias, né, aí, né, 1 milhão de pessoas em relação à Covid, mas teve outras epidemias de doença e também um movimento imigratório de pessoas que saem do país, né, e aí pessoas de todos os tipos, naturalmente, mas também aqui a gente observa o fenômeno da fuga de cérebros, né, de pessoas que vão trabalhar, pessoas altamente qualificadas que vão trabalhar fora do país, né, e porque acham as cidades aí pouco interessantes e acham o país com uma base, né, de apoio a para que essas pessoas que tenham essa alta capacidade possam desenvolver o seu trabalho e eles possam observar também um retorno do trabalho que desenvolvem. Então preferem ir para fora, que tem um apoio melhor, né, para que eles possam aí desenvolver todo o seu potencial, e isso também gera um impacto nessa taxa de crescimento do país. Isso tudo vai servir de subsídio aí, então, para as lideranças do país, aí, principalmente das cidades, em como preparar as cidades, né? De repente tornar as cidades mais atrativas e observar o que está ao alcance, então, aí dessas gestões municipais para criar, né, esse atrativo para as cidades, melhorar essa infraestrutura. Principalmente essas cidades metrópoles, essas grandes metrópoles que a gente observa, então, essa fuga de pessoas, né, ou essa falta de interesse, né, neste momento com um interesse menor do que estava há tempos atrás. Vai ser importante observar se essa taxa de crescimento ela não está um pouco mascarada, um pouco influenciada pela pandemia, que fez com que as pessoas saíssem das grandes cidades, né, daquele contato com multidões, né, com medo do contágio, e acabassem se instalando nessas cidades menores. Talvez até aí uma contagem do IBGE em 2005, em 2025, 2026, de repente, para poder observar, né, se esse fenômeno se mantém. Enfim, o IBGE aí está se gabando, né, e deve ser mesmo, porque foi utilizada uma tecnologia de ponta, onde eles iam tendo essas informações quase em real time, conforme o recenseador ia obtendo essas informações, e eles iriam já observando ao vivo, né, nos dados chegando nos servidores e eles elaborando os seus estudos. Então, de repente, colocar aí toda essa tecnologia a serviço aí do Brasil para observar esses fenômenos, todas essas informações elas não estão mascaradas pela grande pandemia da Covid-19. Enfim, pessoal, então foi um vídeo aí que eu acredito que seja muito interessante para quem gosta de estudar os fenômenos urbanos, aqui um pouco mais voltado à estatística, dados e à visualização desses dados em mapas, né? Mas é importante para quem pretende aí atuar e para quem pretende estudar cidades brasileiras nesses próximos 10 anos, e esperando que, né, a tecnologia nos proporcione aí mais informações, né, com um tempo de repente um pouco menor, para entender como que as cidades, principalmente essas grandes concentrações urbanas no Brasil, vão se comportar nestes primeiros anos aí, agora se caminhando para metade da década. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, verificar se vocês já estão inscritos aí no canal, e se inscrever. O canal fala sobre cidades, sobre urbanismo e sobre arquitetura. E esse é um primeiro vídeo que eu faço aí mais no estilo de análise de informações. E tem vários vídeos sobre diretrizes urbanas, sobre o pensamento urbano, de como surgiu. Então, para quem não é inscrito, convido aí a se inscrever. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Obrigado por assistirem e até a próxima.